Prestes a iniciar a partida Grêmio e Palmeiras, Esporte na TV está aqui na Arena do Grêmio acompanhando a partida de hoje. Quem marcou um gol para o CRB na Zvezda foi Pavikov. Final da disputa entre de Paraná e Acrear. O placar final é 1-1. Empata nos últimos instantes. Boa noite. Está entrando no ar mais um Esporte na TV. Segunda-feira, iniciando o mês, último dia do inverno, teremos Cristiano Costa. Mas antes, como vocês viram, estivemos no jogo Grêmio e Palmeiras. Placar final, então, Grêmio 1, Palmeiras 1. E jogando em Fortaleza, o Inter perdeu por 1-0 para a equipe do Fortaleza. Informações do jogo da semana, amanhã, no nosso programa. Acompanhe agora a grande entrevista com Cristiano Costa. Boa noite! Está entrando no ar mais um programa Esporte na TV. Estamos aqui, como vocês sempre sabem, a gente grava durante o dia para poder apresentar sempre na noite. E hoje eu tenho um ilustre convidado, um amigo há bastante tempo, que tem bastante experiência na área econômica. A gente vai saber isso um pouco mais. E também está bastante vinculado. A gente tem uma amizade. Começou por causa do Grêmio, vinculado ao Grêmio. E dentro disso ele também já tem um histórico, tanto como conselheiro assim como eu, mas também de outras funções. Mas antes, de qualquer forma, queremos apresentar. Boa noite, Cristiano. Tudo bem? Boa noite, Cláudio. Prazer estar aqui falando com você, com o seu público, falar um pouco sobre Grêmio, sobre finanças. Beleza. Nós aqui do Esporte na TV, e da Vale TV, a gente procura bastante ter pessoas que tragam coisas a mais e mostrem seu conteúdo e principalmente a sua história. Então, para o público conhecer um pouco mais, quem é o Cristiano Costa? Bom, meu nome é Cristiano, hoje sou professor da Unicinos, né? Minha trajetória é toda na área de economia. Eu fiz graduação na Federal do Rio Grande do Sul em economia, depois fiz mestrado na FGV do Rio em economia e fiz o meu doutorado em economia na Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia. E trabalhei sempre, desde que me formei no doutorado, na docência. Antes tive algumas passagens por empresas, né? Mas hoje minha atividade principal é na docência, né? E dentro da área financeira, área contábil, né, econômica. Hoje eu estou como coordenador do MBA em Controladoria e Finanças da Unicinos e também como coordenador do mestrado e doutorado da instituição, né? Então, é o nosso desafio aí formar mentes que vão ajudar as empresas gaúchas aí na área de controladoria, na área de finanças, parte vital das empresas, especialmente no momento atual, né? Sim. Então, essa é a minha atividade profissional principal. Também atuo em alguns conselhos de empresas, né? Que são atividades igualmente relevantes, né? Mas que ocupam menos o meu tempo, né? A Unicinos me ocupa 99,9% do meu tempo, né? Porque, especialmente nesse momento, né? Nós temos que lecionar, orientar, desenvolver projetos, desenvolver pesquisas, coordenar ações e, no meu caso, né, coordenar a gestão dos cursos, né, que envolve toda a parte mais assim operacional, mas também uma parte de divulgação e acompanhamento dos alunos. É um grande amigo meu, que não é da área de economia, mas que, com certeza, a gente até já tocou, que praticamente faz muito do que tu fazes também, faz um pouco menos, é o Rafael Kuntz, né, que também está aí contigo, que veio de Canoas e está aí com as mesmas funções, e realmente ele é uma pessoa que até entrar no ensino a gente conseguia conversar. Agora é um alô aqui, um abraço, aparecer em algum lugar e etc. Mas antes, como é que foi fazer o doutorado nos Estados Unidos? Até porque essa questão econômica, antes de a gente entrar na parte específica do futebol, ela é muito relevante das questões das próprias teorias. Assim, no meu caso, né, a área de economia é uma área muito desenvolvida em termos de fluxo de pessoas para o exterior.
Então, já na década de 60, já tinham bolsas e tinha uma tradição de economistas brasileiros irem fazer o doutorado fora, né? Tanto que hoje nós temos na diretoria de bancos e em órgãos públicos muitas pessoas que possuem doutorado no exterior. O próprio ministro hoje, Paulo Guedes, é um exemplo, né? Sim. Então ele já é uma pessoa que tem, ele é outra geração, né? Ele é 2 gerações, 3 gerações antes da minha, né? Acho que o Guedes está na faixa dos 70 anos já, né? E ele já foi fazer o doutorado fora na época dele. Então, em economia, é uma área das ciências sociais aplicadas que já existia uma tradição. Então, sempre existiu muita bolsa, não só do governo brasileiro, mas de outras instituições. Né? E as próprias instituições americanas, quando elas selecionam doutorandos, eles têm um fluxo muito grande, né? Então, é uma concorrência grande, porém é uma concorrência direcionada. Claro que eles recebem muita gente da China, da Ásia, né? Muitos americanos, europeus que tentam fazer o doutorado lá, mas eles têm essa questão da tradição. Eles sabem que puxa um brasileiro por ano em cada departamento, porque eles sabem que tem uma boa formação, né? Então, não é tão difícil quanto parece a parte de acesso. E o que pesa mais é justamente a tua pergunta, é a parte financeira, né? Então, no meu caso especificamente, eu tive uma bolsa que era parcialmente financiada pelo governo do estado americano, através da Fundação Fulbright, né? Que é uma fundação que existe há muitos anos, que ela foi criada por um senador chamado Fulbright, e parte pelo governo brasileiro através da CAPES, né? O Ministério da Educação. Usando o teu currículo Lattes, na época... Isso, né? Toda a parte acadêmica foi um processo seletivo conjunto, né? E eu tive ainda um momento que foi o seguinte, foi o primeiro ano que a Fulbright fez esse processo conjuntamente. Então, isso começou em 2005. Então, se eu não me engano, tinham 5 ou 6 bolsas da Fulbright, só para economia, para tu ter uma ideia. Então, era bastante para o Brasil inteiro, porque o fluxo também não é tão grande, né? Acho que não tem 30 brasileiros que saem para fazer no exterior em economia por ano. Sim. Mas... por isso que eu quis te destacar, porque isso... não, mas assim, é tudo muito, assim... É um caminho que o aluno de mestrado da URGS sabe como tem que percorrer, o aluno de mestrado da Federal de Minas sabe como fazer, o aluno da Federal de Fortaleza, lá do CAEM, sabe como fazer. Então, assim, tem núcleos de mestrado no Brasil, eu diria uns 10. Né? Esses 10 devem ter 200 alunos, digamos que 15% deles queiram fazer doutorado fora, estão uns 30, e esses 30 tentam conseguir bolsas no exterior. O governo, eu não sei quantas bolsas está dando hoje, mas o governo em geral consegue umas 10 bolsas, né? Então, e muitos abrem mão da bolsa do governo brasileiro, porque depois eles não querem ter o compromisso de voltar. Sim. Né? Porque a bolsa do governo brasileiro, ela tu te compromete a voltar e depois devolver para a sociedade, em termos de geração de capital humano, de contribuição social e acadêmica, aquele valor que o governo investiu em ti, né? É uma forma de... É que tu fez economia na URGS, né? Eu não acabei não te perguntando antes. Eu fiz 3 anos de economia na URGS também. 92 a 94. Que ano que tu fizeste? Só para ter ideia. Fiz 97 a 2001. Então foi um pouquinho depois. Foi um pouquinho depois. Foi um período lá bem legal aí. Inclusive, tinha época, só para te dar uma ideia, tem pessoal aí a gente vai falar de esporte agora em diante, mas a coisa estava começando a borbulhar de como se aplicava em bolsa de valores. E tinha que se formar, nossa turma formar grupos, eram 100 grupos na URGS, para concorrer aos 3 primeiros lugares ganhavam prêmios. Né? E o nosso grupo ficou em 3º lugar e cada um dos participantes ganhou. Na época era muito, $100, né? Nós acadêmicos Continua sendo muito, né? $100 é hoje bem mais do que era 6 meses atrás, um ano atrás. Né? Exatamente. Mas aí vem o Cristiano com toda essa bagagem e daí vamos primeiro falar, o Cristiano também, além de tudo, foi meu professor.
no curso de gestão. Na semana passada, a gente entrevistou o Matheus, que é o conselheiro mais novo, nosso colega Matheus, que também fez o curso junto, e tu ministraste uma disciplina para nós lá. Como é que foi essa experiência antes de a gente vincular a tua questão de Grêmio? Bom, só para contextualizar, né, então a Unicinos ela tem em parceria com o Grêmio um curso de gestão de clubes que foi idealizado ainda na gestão Fábio Koff, né, e que tinha no início um pouco do empurrão, da cobrança, né, dos conselheiros. Então o professor Carlos Gil da Unicinos e o conselheiro Pierre Gonçalves, que também é meu colega lá do Movimento Sócios Livres, e é professor de Química e conhece bem a área de gestão de cursos, né? Eles desenvolveram um curso e esse curso começou, eu não vou saber precisar o ano exatamente, mas ou foi 15, eu acho que foi 15. 15. Ele começou 14 para 15, eu acho que foi, né? Spira, Rafael Weber, vários que participaram do programa. E, se eu não me engano, nas duas primeiras edições ele teve muita demanda, inclusive teve um ano que teve que ter 2 turmas. Uhum. Depois, claro, na medida que vários conselheiros fizeram, várias pessoas próximas assim fizeram, esse curso, a demanda foi caindo um pouco, mas ano passado a gente teve, não, acho que uns 15, 20 alunos ali. A turma em geral começou com 35, mas terminou com 23. E eu lecionei, foi um tópico, né? Acho que foi um final de semana sobre conselho fiscal, né? Que é um órgão institucional do clube e trazendo um pouco da minha experiência, que eu passei um ano, pouco mais de um ano talvez, como conselheiro fiscal no clube. E eu hoje atuo como conselheiro fiscal na Marco Polo, por exemplo, né? Também ajudo lá no conselho fiscal do Instituto de Geração Tricolor no Grêmio, né? Uhum. Mas mais também uma parte acadêmica, porque eu leciono a disciplina de governança corporativa no mestrado profissional em Direito da Empresa e dos Negócios, que é um outro curso da Unicinos, de mestrado, que é um curso de Direito voltado a empresas, a formagem, basicamente Direito empresarial e trabalhista e outras áreas assim mais voltadas aos negócios. E eu tenho essa disciplina lá, né? Eu faço, além de tudo isso que eu faço aqui na Contábeis, na Finanças, eu ainda tenho um pé no Direito, né? Então, isso é uma parte da minha atividade profissional, mas que conjugou com uma atividade aí esportiva aí no clube, né? Beleza. Então, nós vamos rapidinho intervalo comercial para poder dar tempo, todo segundo bloco, a gente poder falar de Grêmio. Já retornamos. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Estamos de volta com o programa Esporte na TV. Noite de hoje, um convidado, um amigo, grande amigo, Cristiano Costa. Cristiano, primeiro, a gente falou mais da parte de economia, mas agora vamos vincular primeiro como o Cristiano se tornou gremista. Essa é uma pergunta interessante, né? Na verdade, a minha família, por parte de mãe, é toda gremista, né? Eu tenho aqui carteirinha de uma das minhas tias, sei lá qual a década que era, da década de 40,
uma cartelinha pequenininha, assim, com foto, data e assinatura do presidente e um número, assim, né? Uhum. Então, mas os meus pais, em particular, eles nunca deram muita bola para o futebol, assim, né? Então, eu fui a campo um pouco quando pequeno, mais porque eu queria ir, incomodava meu pai e tal, ele me levava, daí depois de um tempo não foi. Depois a gurizadinha do colégio, né? Tu entra naquela vibe ali, mas eu nunca fui muito próximo do clube. Na verdade, eu fui me tornar sócio em 2010, quando eu voltei a morar em Porto Alegre. Eu saí de Porto Alegre muito novo também, porque eu fiz a faculdade rápido e o momento da faculdade ali foi aquele momento ali de 97 a 2002, era um momento bom do Grêmio, então não precisava te envolver, né, tanto assim. Depois veio algumas questões aí de até acho que 2002, quando eu cheguei no Rio ainda, o Grêmio ainda tinha recém ganho uma Copa do Brasil. Foi Copa do Brasil 2001 e 2002 a história da ESL, né? E daí eu estava tão envolvido com a minha atividade que eu não vi sair, fui para o exterior, mas daí tu acompanha de longe, né? Tu acompanha, falar com os amigos no MSN na época, assim, né? Orkut e tal, tinha as comunidades no Orkut, tu acompanha de longe. E em 2010, quando eu voltei a morar no Brasil, na verdade não voltei a morar em Portugal, voltei a morar no Brasil, eu disse, agora eu tenho condição financeira e quero ajudar mais. Me tornei sócio, né? E a partir de 2013, uns amigos começaram, tia, vai ter campanha para o conselho aí, vota na gente e tal. Eu fui me aproximando dos movimentos políticos, mas eu me aproximei mais do clube nos últimos 10 anos. Antes eu era um simples torcedor que acompanhava, ia a campo, eventualmente, nunca fui um desses torcedores que domingo e quarta tá lá, porque eu não tinha condição nem financeira, nem de tempo, né? Assim, quer dizer, quando tu é muito jovem, tu precisa que alguém vá contigo, e depois, quando tá na época da gurizadinha do colégio, aí tu vai, mas tem outras coisas para fazer, tem que sair, né, e tal, e colégio, faculdade, e ia nos jogos importantes, alguns, né? Fui aniversário do Derlei, despedida do Olímpico, todas aquelas coisas assim, né? Inauguração da arena, assim, mas eu nunca fui de frequentar. E até hoje eu não frequento tanto assim quanto hoje eu gostaria. Eu gostaria de ir na maioria dos jogos. Eu dou aula à noite, então jogos quarta à noite, né? O Grenal da Libertadores eu não pude ir, o Grêmio e Flamengo eu não pude ir. Eu estava com a minha ocupação profissional. Então, um domingo de manhã eu estou sempre lá, por exemplo, né? Então, assim, e eu tento também contribuir, né? Vinculando a minha atividade profissional, né? Quer dizer, eu não sou da área de educação física, eu não sou, mas eu tenho, se eu posso contribuir, né? Que foi alguns projetos que a gente trabalhou, né? Como na arrecadação da verba via lei de incentivo ao esporte para a construção do CT de Eldorado, isso a gente pude ajudar, né? Contribuir de alguma forma. Né? Então, aí que vem o principal norte do que a gente queria chegar nessa parte hoje bem específica. Nessa parte tu mesmo disseste, bom, como eu não tenho tempo na parte tanto física como pessoa de estar presente e não sou dessa área, posso ajudar no que eu conheço. Então aí tem a tua entrada por um período dentro do Conselho Fiscal. Correto? A história do Conselho Fiscal é muito interessante, né, Cláudio? Porque o Conselho Fiscal é o único órgão, um dos poucos órgãos do clube, né, assim, do Conselho Deliberativo tem que ser conselheiro, né? O Conselho Fiscal tu não precisa ser conselheiro, basta ser um sócio com uma especialidade, né? Então eu fui indicado por um conjunto de movimentos e foi, eu acho que talvez a primeira vez que tenha tido eleição para conselheiro fiscal. Era um momento difícil, eu me lembro que era próximo da queda do Roger, ou do anúncio do Roger, uma coisa assim. Uhum. E foi uma noite que foi bem tumultuada, assim, no CD, porque ninguém esperava essa inscrição de 2 chapas, assim, né? Uhum. E a gente, naquele momento, acho que foi 10 votos a diferença, assim, para o outro candidato, que também era muito bom, que era o Luciano, né? E daí eu fui eleito para o Conselho Fiscal, era um mandato tampão, era um conselheiro fiscal que tinha saído, porque tinha uma atividade profissional, uma questão familiar, eu não me lembro, e tinha que colocar alguém, e eu fui eleito. E foi uma experiência muito boa, conheci muita gente no Grêmio, passei a ser conhecido também no Grêmio, né?
porque eu era um sócio, simplesmente um sócio, nunca tinha, né? E a partir de então eu comecei a me envolver mais, até dentro do meu movimento eu já participava bastante, mas comecei a participar mais da vida do clube, né? E conhecer as pessoas, conhecer os processos, né? E tanto que daí em 2016, né? Foi a eleição do conselho. Foi aqui que tu entraste, né? Aí eu entrei. Era um conjunto de apoio de chapas de sócios, e daí eu entrei no conselho e estou então há 4 anos já, né? Participando do conselho. Nesse processo, eu passei um tempo na comissão de patrimônio do clube, né? Foi um momento importante que eu tomei conhecimento substituindo o conselheiro Leandro Vidal, que também fez um trabalho belíssimo. Tomei conhecimento sobre muitos detalhes do patrimônio do clube, que muita gente não conhece. Coisas que são muito bacanas feitas dentro do clube e outras que precisam de muita atenção, né? E tô lá trabalhando, tentando ajudar o clube. A gente fez um projeto, trabalhou bastante ajudando no projeto de captação de recursos via lei de incentivo ao esporte para o CT de Eldorado. Então, até o final do ano vai estar pronto o alojamento e outras áreas novas para o CT de Eldorado. Isso é uma coisa muito importante, porque elimina a necessidade do aluguel de um alojamento fora do CT, que é o que ocorre hoje. Então, envolve custos de alojamento, custos de transporte, fora o risco, né? Então, quando teve o acidente lá do Flamengo, a gente fez uma revisão minuciosa das condições dos nossos atletas, né? E verificamos que eles estavam em boas condições, precisavam de um ou outro cuidado ali, porque a questão era mais o incêndio, né? Então, assim, estava tudo muito bem, mas aquela tomada ali já ajuda, né? Tudo para poder minimizar qualquer tipo de circunstância. Mas esse alojamento novo, ele vem todo zerado, todo novo, com alvenaria, uma coisa de primeiro mundo, muito bem feito. E é assim que eu tento contribuir hoje, né? Eu tento entrar muito pouco nesse debate do futebol mesmo aí, porque não é minha área, né? Preparação física não é minha área, esquema tático não é minha área, né? Claro que todos nós, enquanto gremistas, enquanto torcedores, enquanto brasileiros, temos opiniões sobre como deveria jogar o time, né? Não tenho conhecimento técnico para opinar sobre isso. Certo. Mas eu vou reforçando então agora, até que tu falaste de Eldorado, eu estive lá semana passada, no jogo do feminino, fazendo a cobertura aqui para a TV. Feminino mesmo. Que vai muito bem, por sinal, né? Por sinal. Ali eu vou te dizer, pouco investimento e muito resultado. Comparando... E com uma treinadora que é incontestável, né? Nosso treinador no momento da... Exato, que era do co-irmão até pouco tempo, primeiro, né? Minha amiga aqui de Novo Hamburgo, Patrícia Guzmão, está sempre nos acompanhando. O incrível e muitas coisas aí, sério, porque a gente acompanha a base, e por isso esse projeto, eu acho que agora vem minha pergunta, né, Cristiano? Até porque eu tô nessa questão de Grêmio, eu acompanho um pouquinho mais tempo, mas talvez menos do que tu dentro do Grêmio, né? Eu entrei agora, fiz o curso há 3 anos, então desde lá que eu estou mais dentro. Então, porque há muito tempo se tentava conseguir esse dinheiro da lei do incentivo, e não dava certo. Eu vou contar rapidamente a história, tá? O Grêmio captou um dinheiro um tempo e o Grêmio não usou. Então esse dinheiro ficou lá trancado. Agora nós captamos de novo, olha a história, nós captamos novamente um recurso, se eu não me engano, um pouco mais de 2 milhões. Esse recurso é insuficiente para fazer o projeto, a gente readecou para fazer metade do projeto, que eram dois prédios. Então a gente readecou para fazer um prédio só, tá? O que já é um baita começo. Só que nós tivemos que botar o dinheiro do Grêmio antes, porque o dinheiro não foi liberado ainda, porque na transição do governo atual, federal, se desmontou o Ministério do Esporte, ele virou uma Secretaria do Esporte dentro do Ministério da Cidadania, e não só o Grêmio, mas todos os outros projetos de infraestrutura, eles requerem o acompanhamento da Caixa Econômica Federal, tá? E existia um convênio entre o Ministério do Esporte e a Caixa Econômica Federal, e esse convênio ainda não foi renovado. Então, a Secretaria do Esporte em si, ela está passando por uma grande reestruturação nesse setor. Então, você tem ideia, a gente captou em 2018,
né, para poder usar a partir ao longo de 2019, e nós estamos no final de 2020, né, e esse recurso não foi liberado. O Grêmio tem esse crédito lá, inclusive ele é atualizado via correção monetária e tudo, e em algum momento, quer dizer, as empresas contribuíram, os sócios contribuíram, o dinheiro foi para uma conta, está lá parado numa conta, e ele não pode ser usado porque tem questões de processos que não dependem do Grêmio. Não. O Grêmio está 100% com os seus processos adequados para receber esse valor. Enquanto isso, o Grêmio põe recurso próprio. Tá? E o Grêmio põe recurso próprio também em função de uma decisão do presidente Romildo, da gestão, de executar o projeto, que não podia mais ficar esperando. Então, a gestão tem esse mérito, e tem esse mérito de ter vinculado isso também à venda do TT. Quando veio a venda do TT, dessa decisão de agora a gente tem o recurso, vamos fazer, porque também é uma sinalização para a base de que, olha, vocês investiram, vocês deram retorno, agora vocês vão ter o investimento para continuar gerando. Então, assim, é um mérito da gestão ter tomado essa decisão, né? Foi um mérito da gestão ter colocado o projeto em prática, isso foi feito antes da minha contribuição. A gente ensejou, claro que o conselho cobra, o conselho faz a sua parte, mas é a gestão que decide, né? O conselho deliberativo do Grêmio, né? Para deixar bem claro para quem está nos ouvindo, ele não tem poder decisório. O conselho fiscal tem poder fiscalizatório, o conselho deliberativo tem poder fiscalizatório, mas não tem necessariamente acesso a todas as informações, mas ele tem um papel político de ser a voz do sócio, né? Demandando certas decisões, certas coisas, né? Uma delas é investimento maior, mais seguro, mais de longo prazo, né? Então, existe uma voz que puxa isso no conselho, mas o mérito, a decisão, a visão de curto e longo prazo é do CA, do Conselho de Administração, que hoje tem na sua presidência o presidente Romildo, né? Então, assim, toda essa discussão nossa aqui é mais para dizer o seguinte, olha, se você tem uma formação, você quer contribuir, há caminhos, mas a gestão é a gestão, né? Então, na verdade, eu fico feliz de ter contribuído e de ter recebido a oportunidade do presidente Romildo de ajudar. Na época, quem tocava isso, e toca ainda, na verdade, é o Sergei, né? Que era vice-presidente na gestão anterior, né? Então, através dele que a gente continuou fazendo esse trabalho durante 2017, 18 e 19, mais. Eu acho importante que tu disseste isso, tá? Porque a gente já tivemos a CBF e o JR, que também recebem dinheiro da lei de incentivo, né? Time de futsal, só que nenhum deles teve a questão patrimonial. E eles começaram todos eles são para serviços, provavelmente, para questões de dia a dia. Isso. Só que só começaram a receber mês passado. Só agosto, início de agosto, começou a entrar o dinheiro. Então, só para dizer que toda essa que tu falou da falta da questão da gestão... Todos os clubes, associações que buscaram lei de incentivo ao esporte tiveram grandes dificuldades. Projetos de infraestrutura... Eu imagino que sejam todos parados há 2 anos. Um ano e 9 meses, né? Nós estamos em setembro. Beleza. Então, nós estamos encerrando, infelizmente, o programa. Grande conversa, uma grande, alto nível. Mas eu queria que tu mandasse uma mensagem especial para o nosso telespectador que está nos acompanhando nesse momento. Bom, queria dizer que nós da Unicinos aí estamos de braços abertos aí para receber quem quiser fazer uma especialização em controladoria e finanças, né, quiser aprender um pouco mais, e deixar claro que a minha contribuição aqui é nessa área onde eu entendo, né? Acho que o nosso torcedor, o gremista, especialmente que está preocupado com a situação atual aí, deixar claro que financeiramente a gente está bem sólido, que é um caminho de longo prazo, mas que a gente tem que tentar entender o que está acontecendo lá no nosso futebol, para tentar buscar essas conquistas novamente, né? Não é um negócio fácil, o negócio de futebol não é fácil, seja pela questão institucional, seja pela questão de ser um ambiente muito competitivo, tem gente boa em todos os clubes, né? Então eu queria deixar um agradecimento aí ao pessoal, à audiência, pela conversa aí, foi muito bacana. Obrigado, Cláudio. Eu que agradeço. Cristiano, obrigado por ter aceito o convite. Já tinha feito algumas vezes, da insistência,
a gente conseguiu, aí nos horários aí teus, encaixamos aí para fazer esse programa. E dessa forma encerramos mais um programa Esporte na TV, aqui em Vale TV, canal 14 da NET Novo Hamburgo, Facebook e YouTube também da Vale TV. E continue agora com a programação da Vale TV.